Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Quero que vocês saibam que o nosso curso é de História e o nosso curso sendo de História, ele tem que ser o quê? Completo, exatamente isso que está escrito aqui. O nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militares, beleza? Você do pré-militar também tem vez? Sim, tem muita. Beleza? O nosso e-mail, historiacom1@outlook.com, para você mandar sua dúvida, seu questionamento e tudo mais, elogio. Facebook, Instussar. E o celular para mensagem, 3291650267. Hoje nós iremos entrar num outro tipo de movimento social da Primeira República, como eu já falei para vocês na nossa última aula sobre contestado. Nós temos movimentos sociais dentro dessa Primeira República, tanto movimentos sociais rurais e movimentos sociais urbanos. Nós estamos vendo aqui, nesse caso, os movimentos sociais rurais. Vimos o contestado e agora nós iremos ver Canudos. História do Brasil 77, aula pedido, Primeira República, Canudos. Muito importante. Canudos parte 1. Eu esqueci de pôr aí, desculpe, mas essa será Canudos parte 1. Por que, professor, você vai fazer aula de Canudos em duas partes? Porque, professor, eu já vi aulas falando sobre revolta de Canudos em 20 minutos, sei lá, 30 minutos, sei lá quanto foi. Mas só foi numa aula só. Beleza, que bom que você assistiu isso, mas como eu já falei, aqui o nosso curso de História é completo. Ele tem que ser uma aula, ele tem que ser uma videoaula que vai abarcar tanto provas, seja pré-militar, que cai a parte de História do Brasil, quanto Enem, vestibular, PISM, etc. Então, o que acontece nesse momento? Nós temos que fazer uma aula bem completa. Beleza? Por isso que você observa aí, unificação, Primeira República, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questão externa, 10, aí, não sei quantas aulas aí, partes 10. Então, nossa aula aqui é completa, beleza? Então, muitos alunos me perguntam, professor, essas aulas suas, ela resolve também para a parte, estava ligando o ventilador aqui, aumentando a sua velocidade. Essas aulas também resolvem também para a parte do pré-militar? Sim, resolve sim, porque é uma aula bem completa, beleza? Tranquilo? E até para partes específicas que olhem lá. Tranquilo? Canudos. Prudente Moraes. O presidente, então, era Prudente Moraes. Já falamos nas nossas últimas aulas aí sobre os presidentes. Prudente Moraes, a República da Espada, com o Floriano Peixoto e com o Hermes da Fonseca. O Floriano Peixoto e o Hermes da Fonseca. E entre outros que nós já falamos aqui. Venceslau Braz, falamos sobre o Washington Luiz, falamos sobre o que? Agora eu esqueci agora. Falei tanta coisa, a gente tem que lembrar, né? Até eu mesmo esqueço. Mas beleza. Nós temos que entender primeiramente. O presidente era Prudente Moraes. O que Canudos é? Canudos é um movimento popular. Então, se cair na sua prova Canudos, movimento da elite do nordestino, está errado. É um movimento popular. Que acontece aonde? Num tal chamado de Arraial de Canudos, na Bahia. Uma antiga fazenda que deu o nome de Canudos. Tranquilo? Na Bahia. O que nós temos que entender aqui primeiramente? É um movimento micênico, ou seja, nesse caso você tem uma pessoa que ela é ligada à religiosidade e as pessoas vejam nela uma pessoa como seja a pessoa que vai salvar elas, que vai tirar ela daquelas oportunidades, daquela pobreza, daquela miséria e tudo mais. E quem é nesse caso? É o tal do Antônio Conselheiro. Beleza? O que ele pregava, pessoal? Interessante. O fim do padroado. Ele estava indignado com o fim do padroado por causa da proclamação da República. Ou seja, na República você tem o quê? A separação do Estado e Igreja. Ou seja, cada um agora anda por si. Tranquilo? Então ele ficava muito indignado pelo término
do padroado. E o que é o padroado? Eu já falei para vocês, mas vamos falar aqui. O padroado nada mais nada menos, pessoal, é um tratado entre entre igreja e Portugal. E também cabe aí também a Espanha. Mas nós estamos falando aqui do Brasil. É um tratado que aconteceu entre a Igreja Católica e Portugal. Nesse caso, a igreja dava uma ampla autorização para que os reis pudessem administrar e organizar as igrejas. Tranquilo? E ao mesmo tempo, a igreja delegava uma administração e também uma organização dentro desses domínios da igreja. O que eu quero dizer com isso? Tratado entre igreja e Portugal. A igreja delegava aos reis a administração e a organização da igreja em seus domínios. Ou seja, a igreja dava o aval para que esses reinos, no caso aqui Portugal, pudessem administrar e organizar as instituições da igreja dentro dos seus domínios. Ou seja, levar a igreja junto com eles. Proteger, entre outras coisas mais. Consequentemente, o rei, nesse caso, ele construía igrejas, né? Ele nomeava padres e bispos, claro, com a aprovação depois do Papa. Então esse é o tal do padroado. É um contrato, é um tratado entre a igreja e Portugal, entre o rei. Então Antônio Conselheiro, ele ficava indignado com esse término desse contrato, desse padroado. E o que nós observamos nesse caso? A república passa a ser vista contra a religião. O que eu quero dizer com isso? Ele observava que essas modificações, essas mudanças ocorridas por causa da república, isso estava tirando a essência da religião cristã. Tranquilo? E, consequentemente, isso vai levar a esses dominantes que ele quer nada mais nada menos voltar com a monarquia. Isso é só isso que basta para a gente entender Canudos? Resumidamente, sim. Mas nós temos outros pontos que é interessante nós abordarmos. Como que esse pensamento de monarquia restauradora que envolveu a imagem de Antônio Conselheiro levou a classe dominante, a política, levou o próprio clero a ir contra esse movimento, contra esses ideais de Antônio Conselheiro. Primeiramente, Antônio Conselheiro, ele é um beato. Ele não é um padre em si. Tranquilo, pessoal? O que nós vamos observar aqui primeiramente? Vamos entender o que foi a revolta de Canudos. E uma das revoltas que é mais comentada dentro da historiografia do Brasil e também que cai muito na sua prova, com certeza. Beleza? Os problemas. Quais são esses problemas? Nós vamos situar dois problemas, principalmente. Um é um problema socioeconômico e o outro é um problema religioso, dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso? O primeiro problema socioeconômico. Você observa no Nordeste, pessoal, uma grande desigualdade social, uma grande concentração de terra na mão de poucas pessoas e ainda mais uma grave crise econômica. Então, juntando essa desigualdade social, esses problemas sociais, junto com essa crise, fica muito fácil de pessoas, nesse caso aí, que não têm muita cultura, não são pessoas educadas, não participaram de uma escola, ou seja, ficam muito vulneráveis a essas ideias vindo de outras pessoas que ditam sejam salvadores delas. Tranquilo, pessoal? Nós não estamos aqui para julgar a atitude de ninguém, mas nós estamos aqui tentar mostrar para vocês os pontos, nesse caso, da revolta de Canudos. Tranquilo? Beleza? Continuando. Então, o problema primeiro é o socioeconômico. Por quê? Dentre esses problemas, pessoal, nós vamos observar a formação de Canudos. Tranquilo? Nós temos que observar, primeiramente, pessoal, que o fim do ouro no Nordeste, com o esgotamento do ouro, né, da extração do ouro, você vai observar que vai entrar em crise.
E essa crise, logicamente, vai levar a pobrezas. Tranquilo? Outra coisa que nós vamos observar também, que vai levar também a uma grande desigualdade, será através da guerra de secessão dos Estados Unidos. Professor, o que tem nessa a ver aqui agora os Estados Unidos? Como nós observamos, a guerra de secessão é uma guerra dos Estados Unidos. E nesse caso, quem que era fornecedora de algodão para a Inglaterra era quem? Os Estados Unidos. Logo, se eles estão em guerra, esse fornecimento ele diminui, né? E o que você observa, esse algodão agora será fornecido e produzido, né, cultivado aqui no Brasil, no Nordeste. Tranquilo? Só que os pessoal não ficavam, aí vamos dizer, não tinha essa ideia de futuro, porque um dia essa guerra teria fim. E tendo fim, os Estados Unidos voltam a fornecer algodão para a Inglaterra. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então esse é um problema aí socioeconômico. Nós já vimos o primeiro, o fim da extração do ouro. Aí nós vamos observar essas dificuldades. E agora ainda mais por essa diminuição do fornecimento de algodão para o exterior. E outra coisa, agora nós observamos catástrofes climáticas, ou seja, secas. Nós vamos observar grandes secas prolongadas pelo Nordeste. E isso, com certeza, vai dificultar a vida dessas pessoas. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que observar também, a drenagem da população. Muitas pessoas, nesse caso, vindo essa crise, vou aumentar mais um pouquinho o ventilador, que está calor aqui. Vendo essa crise no Nordeste, vendo esses problemas todos ocorrendo, o que você observa? Muitas pessoas vão procurar em outras regiões lugares para quê? Para ter uma melhor vida. E o que você observa? Nesse momento, o Oeste Paulista está expandindo a sua lavoura cafeeira. Então esse pessoal vai para onde? Vai para São Paulo. E também na Amazonas, a borracha está ganhando espaço. Consequentemente, esse pessoal que está ali vai para Amazonas. E isso é igual aqui. Essa drenagem desse pessoal, essa saída desse pessoal, vai levar o que no Nordeste? Pouca mão de obra. Consequentemente, isso vai afetar os proprietários que pagavam para essa mão de obra baixos salários. Tranquilo, pessoal? Vai ficar num momento em que você vai ter pouca oferta de mão de obra. Nesse caso, pessoal, nós estamos afetando uma coisa que é interessante, o tal do clientelismo. Ou seja, troca de favores. Muitas dessas pessoas que trabalhavam para esses proprietários, elas viviam dessas trocas de favores. Ou seja, elas viviam na fazenda, nesse cara, esse caboclo, aonde nessa fazenda o coronel dava segurança, dava os recursos e tudo mais, e em troca disso a pessoa dava o seu serviço, a apoio para ataques eventuais, entre outras coisas. Então, quando você observa essa diminuição dessa população, você afeta diretamente esses laços de favores. Tranquilo? Então nós observamos aqui esse problema com o clientelismo. Tranquilo? Olhando agora a parte da igreja. Mudanças na igreja nordestina. Neste momento nós observamos que a igreja nordestina ela está passando por modificações internas, transformações internas. O que seriam essas transformações? É uma reorganização de suas estruturas e valores espirituais, coordenada aí por D. Luiz Antônio, se eu não me engano, do Ceará. E o que nós observamos nesse momento, pessoal? Nós observamos que ele vai tentar reorganizar essas estruturas dentro da igreja, porque a construção de seminários para uma nova formação de novos clérigos. Ou seja, retomar e focar muito nos valores religiosos da Igreja Católica. Por quê? Você via um clero, pessoal, muito ligado à classe dominante, e você observa, nesse caso, um clero com comportamentos divergentes, como no caso do celibato, e entre outras coisas. Então, em relação
as normas da Igreja Católica. Então, esse comportamento divergente das doutrinas cristãs, da doutrina da Igreja Católica, você observa que vai ter essa reorganização dentro da Igreja nordestina. Tranquilo? Nós teremos, em 1853, pessoal, como que eu posso dizer, um missionário chamado José Antônio de Maria, onde ele vai começar a criar a formação das chamadas casas de caridades. O que seriam essas casas de caridades? Servem para quê? Acolher pessoas. E essas pessoas que serão acolhidas ali terão toda a assistência e tudo mais. Beleza, professor. Até agora você não falou de Antônio Conselheiro. Agora eu vou falar. Só por causa que você perguntou isso. Mas, primeiramente, o que nós temos que entender aqui nesse primeiro começo? É que, dentro da revolta de Canudos, nós temos vários fatores que vão influenciar essa população a adorar, a seguir Antônio Conselheiro por causa dessas mudanças dentro do contexto sociopolítico religioso nordestino. Nesse caso, no primeiro caso, socioeconômico, você observa a crise econômica, como nós já falamos do algodão, falamos das secas, falamos do fim do ouro. Então você tem uma grande desigualdade, crise, falta de alimento, e entre outras coisas mais. E, entre outras coisas, essa saída de uma leva muito grande de pessoas para outras regiões. Consequentemente, vai afetar os laços de clientelismo entre os proprietários. A outra parte é que nós observamos dentro da Igreja Nordestina uma reorganização de suas estruturas, de seus valores espirituais, ou seja, a criação de seminários para doutrinar essas pessoas e fortalecer as ideias da Igreja Católica. Nesse caso, você tem a formação aí por José Antônio de Maria das casas de caridades. E nessas casas de caridades, você observa essa assistência a essas pessoas mais pobres. É interessante, pessoal, porque o nosso Antônio Vicente Mendes Maciel, ou também chamado de Antônio Conselheiro. O que é interessante nós falarmos aqui? Eu só vou poder deixar pronto aqui porque tem uma parte aqui que eu vou falar sobre uma carta muito interessante. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui primeiramente? Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, ele nasce no Ceará. E o que acontece? Ele é filho de um comerciante e ele começa a trabalhar como caixeiro na venda do seu pai. Quando seu pai morre, vai para a cidade de Pé Junto, ele tem que vender esse comércio dele. Por quê? Para saldar algumas dívidas. Logo, ele começa, por causa de faltas de recursos financeiros, ele começa a sair andando. E nessas saídas andando, ele também tem a aproximação, tem um conhecimento de missionários que andavam naquela região, tem o contato também com essas obras, essas casas de caridades. E o que você observa? Ele começa a ser advogado dos pobres, acompanhar esses missionários e, como eu te falei também, a ter contato com essas ideias, essas casas de caridades. Ele começa a ampliar os conhecimentos que adquiriu por causa desses missionários. Ele sai ali andando com eles, ouvindo as pregações deles e tudo mais. Lembrando, ele não é padre. E também com essas influências dessas casas de caridade. Também por causa de José Antônio Maria. Beleza? Ele vai para Pernambuco com problemas financeiros. Mas em 1876, ele volta para a Bahia. Ele vai para a Bahia. Nesse caso, na Bahia, ele já tem grandes seguidores, já está sendo seguido aí por suas ideias que ele está pregando por causa
desse conhecimento que ele adquiriu por esses missionários e também influenciado também por essas casas de caridade de José Antônio Maria. E também ele passava por igrejas pregando, onde os próprios padres pediam para ele também ir lá pregar. Por quê? Quando você observa nesse momento que uma pessoa está influenciando um certo número de pessoas, essa pessoa já tem um dado poder político, e o que você observa nesse momento? Você observa que a atenção das autoridades e do clero começam agora a aumentar. Se liga o sinal amarelo da atenção. Por quê? Com essa montante de gente que está seguindo ele pode fazer alguma coisa, pode invadir uma fazenda, pode atentar contra autoridades regionais nordestinas, e ao mesmo tempo, com o clero, ele está de uma forma ou de outra tirando a autoridade clerical a partir desse momento que ele está pregando. Por quê? Pessoal, nós vamos ver aqui na carta. A carta que eu vou falar para vocês é de Dom Luiz Antônio, o mesmo aquele cara que começou essa reorganização do clero nordestino no Ceará. Agora ele é arcebispo da Bahia. E ele via nesse caso agora um problema com o Antônio Conselheiro. É uma carta circular que ele passa para todos os paróquios da região. O que quero dizer com isso? Vamos ler a carta primeiramente. Chegando ao nosso conhecimento que pelas freguesias do centro deste arcebispado anda um indivíduo denominado Antônio Conselheiro, pregando ao povo que se reúne para ouvi-lo doutrinas supersticiosas, visto como, competindo na Igreja Católica somente aos ministros da religião, a missão santa de doutrinar os povos. Um secular que quem quer que ele seja, ainda quando muito instruído e virtuoso, não tem essa autoridade para exercer. Muito interessante, pessoal. Por quê? Porque nada mais nada menos nessa carta está dizendo que a autoridade de pessoas que tem que pregar, que tem que passar a palavra, é especificamente para aquelas pessoas do clero. Seja qualquer outra pessoa, com conhecimento que esteja qualquer, ele não é aceito nesse momento. Então você tem aqui um problema. Quero que vocês entendam uma coisa aqui muito interessante, um pulo do gato aqui na parte do clero. O clero, pessoal, ele não condena a visão religiosa de Antônio Conselheiro. Não. Professor, não. Ele condena o quê? Ele condena por quê? Esse movimento que Antônio Conselheiro está formando em volta dele, de seguidores, de pessoas que estão seguindo ele, de pessoas que estão acreditando na sua palavra, ou seja, é uma forma de enfraquecer a autoridade do clero. Ou seja, isso que eu falei aqui agora, que só mesmo uma pessoa ligada ao clero tem a condição de transmitir essas palavras. E nenhuma outra, mesmo com o conhecimento dele que for, pode fazer isso. Então, ele não está indo de encontro à visão religiosa da igreja, mas sim de encontro ao quê? A autoridade clerical. Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito interessante. Então, na parte do política, você tem os donos de terras ameaçados por aquele movimento, o movimento social. Você tem que observar que é um movimento popular e isso dá medo para as classes dominantes e, consequentemente, eles podem perder seu poder, seus privilégios. E aqui o clero, não contento com essa visão religiosa, mas sim contra essa tentativa de desrespeito à autoridade clerical. Beleza? Ou seja,
a igreja está com medo de perder fiéis. Tranquilo? Beleza? Outra coisa que nós vamos observar aqui também é... Eu esqueci o nome da cidade agora, mas... Bom Sucesso, agora eu esqueci o nome da cidade agora. Nessa cidade, o Antônio Conselheiro vai mandar as pessoas queimar os editais das cobranças de impostos. E isso é um atentado muito direto à República. A República com o fim da religião. Ou seja, aqui nós observamos que o Antônio Conselheiro diz que esse movimento republicano, ele é um movimento que vai de encontro às ordens divinas. Ou seja, a república é nada mais e nada menos o fim da religião por causa da divisão entre Estado e Igreja. Tranquilo? Uma coisa muito interessante. No Código Penal, pessoal, nós observamos nesse momento que não poderia ocorrer o casamento religioso antes do civil. Isso era proibido. Ou seja, o civil estava primeiro que o religioso. Então está indo de encontro a essas ideias religiosas. Ou seja, a ideia do padroado cai por terra nesse momento. O que você observa? Esse pessoal fica maluco, doidão, e acha que o cara quer voltar com a monarquia. Mas nada mais, nada menos, ele quer o resgate desses valores religiosos que acontecia antes. Tranquilo, pessoal? Aí o pessoal fala que o cara é monarquista restaurador. Tranquilo? Ele cria Canudos porque tenta uma investida contra ele para tentar prender ele. Mas só que ele foge e vai para essa fazenda e ali começa Canudos. Tranquilo, pessoal? E a notícia? Outra coisa interessante, como que essa notícia corria dentro ali do Nordeste e tudo mais, entre pessoas influentes, entre barões naquele momento. Então eram notícias que viam o Canudos, a formação de Canudos, como uma coisa de outro mundo, porque está indo muita gente para lá, muita gente que é pobre, miserável, e está ficando sem mão de obra os proprietários. Olha a visão desse barão, o barão de Genelabó, onde ele fala de seu testemunho. Alguns lugares desta comarca e de outras circunvizinhanças, alguns lugares dessa comarca e de outras circunvizinhanças e até do estado de Sergipe ficaram desabitados, tal o aluvião de famílias que subiram para Canudos. O que ele quer dizer com isso? Que muitas pessoas agora estão levando fé nas ideias de Antônio Conselheiro, de Antônio Vicente de Mendes Maciel. Tranquilo, pessoal? O que você observa nesse caso? Em 1895, você vai observar os missionários italianos que vão com a ideia de uma santa missão, ou seja, enviados pelo clero, ou seja, com a missão de quê? Acabar de vez, tentar, nesse caso, desmantelar Canudos. O que acontece? Antônio Conselheiros recebe esses missionários, ouve eles, mas só que não dá ideia para eles. Esses missionários fazem um relatório enviando para suas autoridades. E pessoal, agora, esse movimento, além de estar espalhando ali pelo Nordeste, a notícia correndo do Arraial de Canudos, chega também, repercute essa notícia no Rio de Janeiro. E nesse momento é interessante. Por quê? No Rio de Janeiro, nesse caso a capital da República, era vista o movimento de Antônio Conselheiro como um movimento o quê? Como vamos dizer, uma traição ao regime instaurado da República. Ou seja, ele é um monarquista restaurador. Ou seja, ele é um conspirador para a volta da monarquia. E essa notícia corre. E essa notícia arlama o pessoal.
Beleza, pessoal? Nós teremos um total de 4 expedições que vão tentar atacar Canudos. Dessas 4, óbvio, a quarta e última consegue destruir Canudos. Professor, por causa de quê? Eu vou falar na nossa próxima aula dessas expedições. Mas, o que vai levar nesse momento? Antônio Conselheiro, pessoal, na região de Juazeiro, ele encomenda um lote de madeiras para a construção da nova capela. E o que acontece nesse momento? Quando o conselheiro vai lá para pegar, o juiz da localidade fala que não, você não vai pegar. Ele não deixa o cara pegar. E Antônio Conselheiro fala, pego sim, pego a custa que for. E o que acontece nesse momento? O juiz dessa localidade contacta as forças e tudo mais, as autoridades, e fala de uma provável invasão. Nesse caso, é armada a primeira expedição contra Canudos. Com nada mais nada menos, com 100 homens. O que vocês acham? Na nossa próxima aula falaremos sobre as expedições. Valeu, pessoal!